Qualquer coisa. Sobre o que vocês querem ouvir falar hoje. O que você quer? Me dê um norte aqui. Caminho, né? Vamos falar de caminho? Mas bem, tema bastante interessante. Caminho. O que é caminho? Para falar do seu assunto, precisamos entender o que é caminho. Uma procura. O que é caminho? De alguma coisa, de um entendimento. O que significa caminho? Professora, o que é caminho? Hã? Caminho, uma trilha a seguir. Trilha. Elisa, o que é caminho? Caminho é uma orientação de um lugar para outro. Espaço a ser percorrido, é isso? Para ir de um lugar para outro. De um ponto a outro. É isso mesmo, caminho? É isso mesmo? Você precisa ter uma escolha. Hã? Você precisa escolher qual caminho. Muitas vezes é escolha, outra vez é escolhido, né? Muitas vezes você escolhe, outra vez você é escolhido. Bom, falar de caminho, eu não posso indicar o caminho, mas vamos buscar os primórdios do cristianismo. Gosto muito desse cidadão chamado Pedro. Conheci a casa dele, em Cafarnaum. Estive na casa de Pedro. Da casa de Pedro, hoje está uma casa de pedra. As escavações mostram. Jesus se hospedou durante 3 anos na casa de Pedro. Está uns 2 quilômetros, um pouco menos, da margem do mar de Genezaré. Na margem do mar de Genezaré, Jesus teve a companhia de Pedro, que ele era pescador desse mar. E esse mar é abastecido pelo Rio Jordão, né? Então, o Rio Jordão, onde foi batizado João Batista, Jesus também foi batizado lá, que era primo, João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel. E João Batista, na verdade, ele é Elias, né? É a reencarnação de Elias. E Elias, ele está também naquela região, ele também deriva daquela região, da cidade de Jafa. Cidade que deriva do Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, as montanhas, que deriva os carmelitas. Os carmelitas derivam dali. E João, Elias como João, vem como primo de Jesus. Grande médio na época de Elias,
teve a bobagem de colocar à prova, ele sabia do seu poder mediúnico, e o poder mediúnico de João, no caso Elias, o poder de mediunidade de efeito físico. O que é efeito físico? A vontade ou a potência mental do homem mudar as moléculas da matéria. E João, ou Elias, entrou numa aposta, numa competição. Então chamou os outros médiuns da região, quase sempre servindo aos deus Baal ou ao deus pagãos. E ele fez uma demonstração, uma competição. Quem invocaria o seu Deus e teria a resposta de imediato. E o João, médium de efeito físico. Então, seu conhecimento, seu poder é fantástico. Então fizeram, determinado dia, juntaram os médiuns e fizeram todos as suas cerimônias para que descesse fogo dos céus. E não foi possível, porque os médiuns não tinham mediunidade de efeito físico. Mas Elias tinha. Ele, percebendo, mandou que ateasse água no céu, na fogueira. Uma fogueira. E lá, depois de algum tempo, molharam, encharcaram, e João faz, ou Elias faz a sua prece, faz a sua concentração, invoca o seu Deus, e a água e a fogueira, madeira e tudo mais pegou fogo. Então, ele ganhou a competição. Os perdedores dessa competição eram punidos com a decapitação. Então, olho por olho, dente por dente, arrancaram a cabeça dos sacerdotes. Uns falam em quantidade de 100, outros falam em quantidade de 400. Um dos sacerdotes, aqui eu não posso precisar se era sacerdote ou sacerdotisa, que perdeu a competição para João, estava presente, foi decapitada. E nós vamos construindo aqui o nosso caminho. Olha o que acontece. Lá no Monte Carmelo, houve a decapitação dos sacerdotes. A competição era quem faria descer fogo dos céus. Ninguém conseguiu, exceto Elias. Elias conhecia. E, com o seu exercício, ele saiu vitorioso em sua competição. Mas essa competição não fica registrado. Aliás, não está apagado. Ela tem uma consequência. Toda ação tem uma reação na mesma proporção de força ao contrário. O efeito rebote disso. Isso é registrado. Olha o que acontece. Elias desencarna, vitorioso, imortalizado nas páginas da história. Mas Elias começou a querer voltar para o mundo terreno. E a mãe de Elias foi escolhida a prima de Maria, chamada Isabel. E o pai de João, ou o marido de Isabel, acho, não tenho certeza, mas acho que era Zacarias. Zacarias. Eu tive na igreja de João e Zacarias. Li as cartas que Zacarias escreveu
porque ele emudeceu, né, com o nascimento de João. E aqui a coisa começa a caminhar. Começa a construir-se um caminho. Em um determinado momento, a mediunidade de Elias, ela se aflora. Se aflora em quem? Em João, que é Elias reencarnado. Mediunidade não se perde. Muitos falam que mediunidade se perde. Mentira. Mediunidade não se perde. Mediunidade você reforça, reativa, aplica. Então, quem disser que a mediunidade se perdeu, mentira. Não se perde. Pois não. Todos. Como é que é? Tem. Tem. Todos temos. Todos somos capazes, mas poucos são eficazes. São coisas totalmente diferentes. Capacidade todos têm, eficácia poucos. E olha o que vai acontecer aqui. João volta a ser um grande expoente da mediunidade. Então ele tem uma convicção, ele produz vários fenômenos, e Jesus passa a muito conviver com João. Eles conversam muito. Primos, vivem na mesma região, na Judéia. João conhece Cafarnaum, conhece Jerusalém, conhece Jericó, enfim, o Vale do Jordão. João conhece tudo, Mar Morto. João conhece perfeitamente isso. João conhece Cesareia, conhece Haifa, conhece Nazaré, conhece Magdala. Enfim, João é muito conhecido. E João passa a ser muito mais conhecido que Jesus. Um determinado momento, com a exposição da mediunidade de João, ele passa a ser conhecido e ele passa a ser objeto de desejo. A mediunidade, ela tem essa característica. A mediunidade passa a ser disputada. Muitos acham que os favores mediúnicos poderão se estender nas relações. São equívoco isso. Mas o fato é que os poderes mediúnicos, as energias mediúnicas, são as mesmas energias da sexualidade. Por isso que os médios são altamente assediados por encarnados e desencarnados. E João, com a sua mediunidade, ele desperta o interesse de uma senhora da alta classe. Quem? A cunhada de Herodes. Você sabe quem é essa mulher? Não. A filha dessa mulher, quando fez 15 anos, foi no palácio de Herodes e foi dançar para Herodes. E Herodes disse para ela, menina, me peça o que você quiser. Mas Herodes estava pensando num dote, né? Então peça algumas fazendas, alguns títulos, emprego, representação, alguma coisa, né? A menina jovial, sem entender muito bem, sem se preocupar com o futuro, a menina vai pedir conselho à mãe. E ela já tinha estado com João, e João, com a sua mediunidade, revela que ela era cunhada de Herodes, mas tinha um caso com Herodes. Era amante de Herodes. Né? E João, na autenticidade, pelos poderes mediúnicos,
expõe o segredo de Salomé com Herodes. Então era uma testemunha que precisa se calar. E ela, na verdade, foi seduzir João. E João, mediante os compromissos assumidos, não quis se meter com essa situação, porque percebeu que era uma cobrança. A palavra cobrança vem de cobra. Era uma cobrança, armadilha. E ele se esquiva. Mas a filha de Salomé, quando vai falar com a mãe, o Herodes perguntou o que eu quisesse, ele poderia me dar. A menina também não entendeu. Mas Salomé era uma das cabeças que foram cortadas lá no Monte Carmelo. Né? Cabeça rolou. E aquela cabeça foi refeita, estava no palácio, onde estava tendo a festa, onde estava se dançando, muitos vinhos já estavam no estômago, né? Acredito que alguns fazão, né? Porcos, sei lá quantos já tinham comido já, né? Enfim. Quando a menina vai, surge o desejo, né? Aqui a fome junto com a vontade de comer. Então ele tem poder. Esta é a hora. Então, se cabeças rolaram lá atrás, esse é o momento. Quer a bandeja, quer a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Quando a menina pediu isso para o Herodes travou. Não é essa a minha intenção. Mas aqui é o fio do bigode. Não podia voltar atrás. A intenção de Herodes era dar um dote para que nutrisse a economia da família. Que ela tivesse um futuro. Pudesse ter um casamento, enfim. Não era essa a intenção. Mas as forças agiram. O caminho foi traçado. E Salomé, influenciada por outros que estavam ao seu redor, que tinham perdido a cabeça, disse: essa hora da vingança. Olha que interessante. João já estava preso, foi decapitado e a bandeja de prata trouxe o cabeça do caboclo. Nesse exato momento vamos avisar Jesus. Jesus tinha força para interromper, para fazer o transplante da cabeça? Tinha. Ele tinha. Ele podia fazer? Podia. Mas ele declarou antes: não vim contrariar a lei, vim cumpri-la. E a maior liberdade que se dá a um espírito é permitir que ele pague as suas contas. Que chegue às cobranças. Ou cobra como herança, né? Cobrança. Bom, olha o que acontece. Quando leva Jesus, João, seu primo, acabou de ser morto. Decapitaram. E ele não fez absolutamente nada. Porque deixar que... Doutor, tranquilo? Deixar que as coisas tenham o seu trilho, o caminho seja percorrido. Muito bem. Falamos de João, falamos de Jesus, falamos da lei, de causa e efeito, ou de toda ação causa uma reação na mesma proporção de força ao contrário. Olha o que vai acontecer aqui.
Jesus, seu caminho, Jesus morre. Primeira reunião dos discípulos após a morte de Jesus. Vão ver o que podem ser feito. Então juntam-se Tiago e João. Tiago e Pedro. E montam o quê? Qual é a primeira instituição a ser montada? Qual a primeira instituição, quietinho? Primeira instituição evangélica ou cristã a ser montada na face da terra? Hã? Não, igreja vai sair 4 séculos depois. Não. Quem monta a igreja é a mãe de Constantino. É Constantino que vai montar, a mãe de Constantino vai montar. Cria a primeira lei, a igreja da Natividade, depois Santo Sepulcro. Depois ele era imperador romano, e começa a tomar forças a construção da igreja. A igreja não era criada. Não tinha isso. Qual é a primeira instituição cristã a ser criada? Foi decidido. Vamos criar a primeira instituição cristã, que deu um pau danado entre Paulo e Pedro e Tiago, né? Porque Pedro já tinha cedido para colocar a circuncisão. 7 dias depois do nascimento, a criança precisa fazer a circuncisão, né? Pedro já tinha aceito. Paulo vem e corta. Não permite. Formou-se a casa do caminho. Casa do caminho. Primeira instituição cristã a ser construída. Maria de Magdala, após a morte de Jesus, ela se convidou, se ofereceu para participar da criação dessa instituição. Mas Tiago textualmente disse para ela: você é jovem, bonita, mulher, será muito problemática para a instituição que está sendo criada. Não é permitido a sua ida conosco. Mas quem trabalhou lá foi Estevão. Estevão trabalhou lá. Essa instituição foi criada em Jerusalém. E foi em Jerusalém a criação dessa instituição que, por longos anos, serviu as prostitutas, as crianças, os órfãos, as viúvas e os enlouquecidos, os obsidiados. A primeira instituição de caridade ou cristã a ser criada na terra foi em Jerusalém, chama-se Casa do Caminho. Segunda casa a ser criada foi por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Quando Jesus está sendo crucificado, e ele, próximo das 3 horas da tarde, antes da sua desencarnação, ele olha agonizando, vê Maria de Magdala ao lado da cruz, assistindo. Vê a sua mãe, Maria de Nazaré, assistindo. E vê João, não o Batista, mas João, o evangelista, com 17 anos na época. E ele faz a sublime declaração: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ele sela a adoção de mãe para com filho e de filho para com mãe. A partir desse momento, João viaja para o porto de Éfeso, na custódia de Maria de Nazaré, e lá constrói
a segunda casa, a segunda instituição do cristianismo. É num pequeno outeiro em Éfeso que se instala João e Maria de Nazaré. E lá, Maria luta por mais de 40 anos seu trabalho árduo, servindo a mesma classe, as prostitutas, as crianças, os órfãos, os velhos, os perturbados e os desvalidos. E é sobre os ventos frescos que vindo do mar, na observação da movimentação do comércio portuário, que Maria observa muitas vezes em suas angústias e vê refeitas as suas energias. Durante longas noites, Maria velou inúmeros frequentadores de sua casa, assistindo como pôde, dentro de seu quadro de escassez de alimento, de conforto, mas não de boa vontade. É Maria que recebe os visitantes ou os viajantes do sul do Líbano. E hoje a humanidade tem as casas hospitalares construídas com muito conforto, mas o nascimento dessas casas hospitalares nasce no porto de Éfeso, na casa de Maria de Nazaré. Quando uma família de libaneses, chegando do sul do Líbano, pelo porto de Éfeso, à procura de Maria de Nazaré, para a orientação e refazimento de suas forças, uma criança entre 7 e 9 anos, não se precisa a idade, após ser restabelecida as forças orgânicas, durante 2 semanas que permaneceu sob a custódia de Maria de Nazaré, ao se despedir em direção ao porto, voltando para sua terra natal, a criança, acompanhada dos pais, olha para trás e diz, faz a primeira classificação: Santa Casa de Misericórdia. A primeira classificação da casa de Maria de Nazaré é dada por uma criança libanesa chamada a chama de Santa Casa de Misericórdia. Porque até então as casas, os lares tinham sido constituídos, os palácios, as choupanas, as cidades tinham se desenvolvido, mas poucos ou quase nenhum teria aberto suas portas aos infortunados da vida. Em Jerusalém nasce a Casa do Caminho. Em Éfeso nasce a Casa Assistencial Maria de Nazaré. E este irmão a classifica de Santa Casa de Misericórdia. Coincidência ou não, mas a primeira casa hospitalar a se estabelecer nas Américas foi a Santa Casa de Misericórdia. Primeira,
Santa Casa de Misericórdia do México. Segundo, de Santos. Terceira, de Recife. Quarta, dos Campos Elíseos. Isso deriva lá de Éfeso. Do porto de Éfeso que parte, esses viajores se imortaliza na história pelos seus exemplos. Mas Pedro, sectário, de inúmeras influências, em especial do judaísmo, Pedro tem muita resistência a servir incondicionalmente como manda o seu mestre. Na casa do caminho, entra uma tarde uma mulher moribunda, vítima de inúmeras patologias pelo exercício profissional da sexualidade. É chamado os dois mentores da casa, Pedro e Tiago, para que avaliem a situação. Pedro aceita, Tiago repudia. Uma mulher de má vida não poderia ser assistida naquela casa. Pedro procura convencer o amigo, mas ele resiste. Pedro se recolhe em um pequeno quarto da casa do caminho e busca forças nas lembranças do seu antigo mestre, que para a história havia morrido. E Pedro, sedento de assistência, abre o seu coração e pede orientação às forças extrafísicas. Em instante, materializa diante dele o seu grande e amado amigo, Jesus. Pedro, a assistência do Evangelho há de ser doada de forma incondicional. Não podemos fazermos juízo dos outros, trazer julgamentos. Se bateu a tua porta, não importa que cor seja, que crença participe. Sirva. Você não está aqui para constituir tribunais. Isso em casa de assistência. Volta Pedro, movido de boa vontade, com as forças erguidas e com apenas olhar, dobra a resistência de Tiago. E a antiga profissional da sexualidade passa a receber na casa do caminho a assistência devida, reconciliadora, constituidora de novas oportunidades. E é a casa do caminho e a instituição de Maria de Nazaré, constituída em seu próprio lar, que se imortaliza na história. Queiramos ou não, mas esse é o caminho que muitos deveriam buscar a ser construídos em nossas vidas. Maria de Magdala, quando se ofereceu para auxiliar o nascimento da casa do caminho, ela foi repudiada, não foi permitida. Mas Maria colocou-se a pensar na beira da estrada, às margens da cidade
de Jerusalém. Quando ela é abordada por um pequeno grupo, montado nos animais, algumas crianças, velhos e mulheres e muitos doentes. Eles vinham em busca de Jesus. E pergunta onde podem encontrar o grande amigo dos pobres e dos doentes. A fama já havia percorrido outras fronteiras. E já havia muito tempo aquela caravana em busca do milagroso amigo. Maria, a ser abordada, responde à caravana que a maldade havia feito o mais absurdo dos seus atos em crueldade. Havia matado o amigo das prostitutas, dos leprosos, dos órfãos, das viúvas e dos perturbados ou dos enlouquecidos, ou dos endemoniados. E Maria explica as razões pelas quais fora o seu amigo crucificado. Por isso nada poderia ser feito, porque ele já estaria no mundo espiritual. Mas os homens, as mulheres, as crianças, muito atenciosos, sequiosos de ensinamentos novos, queriam ouvir falar deste misterioso homem. E durante a noite inteira, Maria, inspirada no seu grande mestre, fala de Jesus durante a noite inteira. Até que na madrugada, as autoridades sanitárias já tinham sido avisadas que um grupo de leprosos se aproximara de Jerusalém. E era necessário desocupar a entrada principal da cidade, porque a cidade não poderia ser contaminada. Aquele grupo deveria ser levado ao Vale dos Leprosos, muito próximo de Jerusalém. O sol já nascido, banhando a todos, observa-se que a ordem é dada para desacampamento. Há de partir o grupo de leprosos para o Vale dos Leprosos. Maria de Magdala fica sozinha. Depois de Jesus, só aquele grupo que havia lhe ouvido, prestado atenção às suas palavras, o seu entusiasmo, escutado as suas experiências. Porque os amigos de Jesus, os seus discípulos, a expulsaram, não permitiram. A sexualidade parecia para os amigos de Jesus mais contagioso do que a própria lepra. E é nesse momento, todos montados em seus animais, partindo, uma criança de 3 anos, pegando uma pequena flor amarela, uma flor silvestre, e acena para a antiga meretriz, dando a Deus. Maria observa, depois de Jesus, foram os únicos amigos que ela havia constituído em tão pouco tempo. E Maria grita para a caravana: esperai por mim, vou servir o meu mestre junto aos senhores, no Vale da Lepra. Durante 3 anos consecutivos, Maria falou de Jesus. Maria serviu. Maria observou o tratamento invisível que os amigos de Jesus recebiam no Vale da Lepra. Às 3 horas da tarde, no meio do Vale da Lepra, existia uma pedra, e Maria subia como um palanque e lá discursava sobre o ensinamento do Mestre. E Jesus era o foco das atenções. E Maria discursava. Jesus, vosso médico,
deverá estar cuidando de nós. Até que no final de 3 anos, Maria vai banhar-se. Ao banhar, observa que no seu seio existe uma mancha parecendo uma pétala de rosas. E Maria pega uma pedra e esfrega na pele. E no fato de insensibilidade, Maria autodiagnostica que ela estaria também contaminada. Ela percebe que tantos males cometera na carne fora chamada a fazer os seus pagamentos dos débitos contraídos. E Maria volta para o vale e muda o seu discurso nesse dia. E diz Maria: meus irmãos, nós, os leprosos, acreditemos em Jesus. Maria prepara-se com inúmeras saudades do velho amigo, do saudoso companheiro que conhecera na casa de Pedro. Quando saíra de Magdala ao encontro de Jesus, foi na casa de Pedro, na casa de pedra, que ela se encontrou. Foi na varanda de Pedro que conversou pela primeira vez. Foi na casa de Pedro que ele a escutou pela noite inteira. Pedro perdia o sono por desconfiar da mulher bela, sensual, com o seu mestre. Poderia a sua casa ficar mal afamada pelo fato de um jovem e uma jovem bonitos estarem sozinhos palestrando. E Pedro não dormiu naquela noite. Maria lembrara desta conversa inalterada em sua consciência. Ela nutre o desejo de ver o seu grande amigo. Mas quem sabe o dia? Quando será? E ela vê em suas lembranças chegar a mensagem. Quando ela disse: Senhor, hoje entrego em tuas mãos a minha alma. E é na casa de Pedro que ele diz: Maria, eu aceito. Não hoje. Não hoje. O tempo vai passar. O caminho há de ser percorrido. E nós vamos nos encontrar novamente. E eu hei de aceitar a tua alma. Mas não hoje. Maria começa a pensar, a analisar a probabilidade. Como poderia encontrar a mãe do seu grande amado, do seu grande mestre? Ela investiga, procura e fica sabendo da construção da segunda casa em Éfeso. A terceira fora ela que criou no Vale dos Leprosos. Terceira casa cristã foi Maria de Magdala que a criou, com os seus ensinamentos. Transformou a vida dos leprosos em algo com menos dores. Não interrompia o fluxo da doença, mas amenizava a fadiga, o cansaço. E Maria desenvolveu o mal da lepra. Os seus dedos ficaram em garras. As suas cordas vocais foram comidas pelo câncer. O câncer no seio, câncer no abdômen, câncer na região ovariana. Maria, muito enferma, percebia que iria partir para a espiritualidade. E nutria o desejo de que suas últimas forças fosse abraçada a grande mulher que recebeu o viúvo, depois aceitou a própria viuvez.
Maria de Magdala estabelece um plano. E a Éfeso, algo distante, como poderia o seu corpo, ao quebrado, pelo câncer, pela lepra, por inúmeros tumores, noites febril, em delírio, mas ela teria que fazer esta caminhada. Se não chegasse, tudo bem. Mas ela precisava tentar. E Maria de Magdala se despede dos seus companheiros do Vale da Lepra e coloca-se em direção a Éfeso. Durante 3 longas semanas, caminha Maria de Magdala à noite, durante o dia, para se proteger do sol, descansa à margem do caminho. É alimentada pelos pedaços de pão, jogada à distância pelas crianças. E ela, movendo-se com muita dor, chega ao porto de Éfeso. Na madrugada, sublime, pergunta Maria de Magdala aos transeuntes do porto de Éfeso: onde ficaria a casa da mãe de Jesus? A mãe adotiva de João. E sem esforços, Maria de Magdala é levada ou amparada nos ombros de cristãos, levado à porta da casa de Maria de Nazaré. Durante 3 dias e 3 noites, Maria de Magdala recebe assistência incalculável das mãos de Maria de Nazaré. Movida por profunda compaixão, Maria de Nazaré assiste a antiga comerciante do sexo, a antiga meretriz de Magdala, que moveu as grandes montanhas de sua alma e seguiu ao encontro do seu filho amado. Aceitou extirpar na carne os males que na carne havia constituído. Maria de Magdala remove-se em dor, balsamizada pelas lágrimas que caíam dos olhos de Maria de Nazaré. Sofrendo de febre, de dores atrozes, Maria de Magdala é embalada nos braços de Maria de Nazaré. 2 grandes mulheres, não disputando o mesmo amor, mas cada uma de modo diferente, servindo a mesma causa de um grande homem, de um grande governador. Distanciados dos palácios, das facilidades das vidas, do peso do ouro, da facilidade da prata, mas concentrada nos eflúvios energéticos que brotam de suas mentes, a alcançar os seres em sofrimentos. Numa linda madrugada, em que as estrelas decoravam a grande abóbora celeste, o vento soprava, Maria de Magdala sentiu estremecer algo em seu corpo, uma pequena tontura,
A sua audição notou notas musicais derivadas de vozes de crianças. Maria presta atenção. A sua alma vai ao encontro das vozes juvenil. Hinos cantados a hosanas. Maria se fortalece. E observa, distanciando-se do porto de Éfeso, novamente o cenário da praia de Cafarnaum remonta-se ao lado da casa de pedra do velho pescador. Maria observa o vento soprando, a relva verde, as tamareiras em flores, os animais festejando a linda primavera. E observa Maria no balanço das águas, no refletir dos raios solares. Desenhas a silhueta de um jovem, cabelo cortado à moda nazarena, repartido ao meio, vestes alvejantes, mãos translúcidas, rostos vivos, maçã dos rostos, lisa e viva, como recém-nascido. E as mãos estendidas em sua direção, a voz que ecoa em seus ouvidos, o conforto e o aconchego de sua alma. Ela lembra que aquele momento chegou. O momento em que ela teria oferecido a sua alma ao seu grande mestre, na casa do velho pescador. E ele disse que aceitaria, mas não naquele dia. Mas aquele era o momento. Aquele era o dia. E Maria, no porto saída do porto de Éfeso do seu corpo, deixando os seus restos mortais aos cuidados da mãe do seu grande amor, Maria se envolve nas energias reparadoras, consoladoras do Divino Nazareno. Queridos irmãos, falarmos de caminho para Maria de Nazaré, para Maria de Magdala, para Pedro, para Paulo, João, Tiago, Filipe, André, Mateus, Bartolomeu, Judas, e para nós também. Só há um caminho. Quem quiser construir outro, que o faça. Mas só existe um. Por isso que agradeço a oportunidade sublime do tema caminho. Obrigado. Que Jesus nos abençoe. E aos irmãos que se encontram em casa, distante, nós rogamos ao Divino Amigo que nos abençoe. Proteja os seus lares, que lhe dê forças, convívio salutar com os guias de nossas almas.
com os amores e nossos amores. Com os que se confraternizam com o pensamento assistencial do grande governador da terra. Da simplicidade de suas mãos, que executa sua tarefa até hoje. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei. E onde tiver algum paciente, alguém doente, cansado, oprimido, que busque dentro do seu peito a força das chaves dos céus. Vá até Jesus e solicite a assistência. Coloque ao lado de sua cama, se tiver. Se não tiver, coloque no chão. Se tiver água. Se não tiver, crie mentalmente um copo com água. Crie uma cama mentalmente. E coloque-se na condição de receptor. Peça a Jesus nesse momento. Quem sabe Jesus mandará Maria de Nazaré, a mãe adotiva de João, ou Maria de Magdala, ou Pedro, ou Tiago, ou qualquer um dos seus, formado no seu evangelho, no seu colegiado de humildade e de simplicidade. Queridos irmãos, duro é o coração de pedra que não se abre a oportunidade de receber e de servir. Mas se tiver esta magia, esta mágica, a boa vontade, as nossas dores serão amenizadas, nosso caminho iluminados, nossa vontade fortalecida e nossas quedas interrompidas. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Se não temos perguntas, vamos ao trabalho. Obrigado. Meu irmão, como é que estamos? Vai.